Boa noite pessoal. Pessoal entrando aí, teve um ligeiro atraso aí. Eu estava tentando conectar, mas não estava dando sinal com o Instagram aqui. Não sei o que estava acontecendo, mas agora felizmente deu certo aqui. Deixa eu posicionar aqui o telefone. Boa noite pessoal que está entrando aí, valeu, obrigado pela presença aí. Nós vamos falar hoje, né, de criança quando está doente, né, quando eu devo me preocupar, né? Porque agora é uma época do ano que tem muita criança que fica doentinha mesmo, né? É uma fase, né, que mais adoece. A gente sabe, se uma criança, seu filho passou mal 4 vezes no ano, pode marcar que dessas 4, pelo menos 3 vezes foram de abril, maio, né, até agosto, setembro, que é a fase pior do ano, né? Outono e inverno geralmente é a fase que tem mais doenças circulando, né? Por isso que existem mitos aí que falam que a criança adoece no frio, né? Porque o frio que adoece, que a criança anda descalço, pega sereno, tem 1000 mitos aí a respeito disso. Quem tiver entrando aí agora, me fala se o som tá bom, coloca aí algum feedback aí para eu ter certeza aí que eu coloquei no Wi-Fi, mas às vezes falha aqui, né? Mas é isso, então é importante a gente falar sobre esse tema, né? A gente saber quando preocupar, né? Quando a criança está doentinho, né? E acaba que às vezes fica doentinho mesmo, a gente toma todos os cuidados. Eu vou citar algumas coisas que a gente deve fazer para prevenir também, para prevenção de doenças, né? Principalmente doenças respiratórias, que é a pessoa dando joinha aí, obrigado. Já vi que tem perguntas aí, ó. Meu filho começou com espirros. A Ferreira Souza Fernandes. Então, bom saber que sua foi a primeira pergunta. Depois que eu falar algumas coisas aqui, eu vou começar a responder as dúvidas. Aí eu volto lá em cima e a sua já é a primeira, viu, Ferreira? Ferreira Souza Fernanda, deve ser Fernanda, né? Mas podem ir mandando perguntas aí, tá bom? Eu vou tentar responder todo mundo aí. A minha secretária vai anotando também aqui no Skype para ver se eu tento responder todo mundo, mas nem sempre dá tempo, né? Ainda mais um tema que é muito importante, eu tenho que falar algumas coisas aqui primeiro. Então, assim, quais as doenças mais comuns, né, nessa época do ano? Tirando o coronavírus, né, que agora é uma novidade e dependendo da cidade tá mais comum, mas sempre foi vírus de gripe, de resfriado, né? 90% das vezes, quando a criança passa mal no inverno, é vírus principalmente de resfriado. Vírus de resfriado dá febre, tosse, nariz entupido, espirro. Inicialmente começa o narizinho escorrendo. O vírus de gripe também dá, o vírus de influenza também pode dar esses mesmos sintomas, febre, tosse, narizinho escorrendo ou narizinho entupido. Tudo isso pode acontecer nas duas doenças, mas na gripe, geralmente influenza, dá uma febre mais alta, né? Então vem mais exacerbado, mais dor no corpo, são sintomas mais intensos no resfriado. E agora o coronavírus, né, que está aí, que é o Covid-19 também, os sintomas são muito variáveis. Tem criança que manifestou só com febre, algumas não deram sintomas nenhum e deu positivo, né? E algumas deram diarreia, tem algumas manchas no corpo, tem de tudo, né? Mas geralmente os sintomas típicos são febre, dor de cabeça ou dor de garganta, né? Que a criança, dependendo da idade, não sabe falar, vai manifestar chorando e pode dar diarreia em alguns casos, pode dar outros sintomas. Então, agora é a grande preocupação. Agora é importante a gente entender que, independente da doença que a criança esteja ou que a gente esteja, é como se fosse uma guerra. De um lado, os soldados, que são as defesas do organismo, tentando eliminar a infecção, seja ela viral, bacteriana, fúngica, o que for. Do outro lado, é o vírus ou a bactéria tentando entrar ali e destruir o organismo da pessoa. Então, essa luta. O que vai determinar qual vai vencer? Se é o vírus ou se é o organismo, depende muito das defesas do organismo, né? Muita gente fica assim, tem que dar um remédio, Tem casos, dependendo da situação, que a gente precisa usar medicamento, principalmente quando é infecção bacteriana, se tem uma infecção de garganta, de ouvido, pneumonia, o antibiótico ajuda. Agora, o antibiótico ele não adianta nada quando é um quadro viral, ele não adianta nada quando não é uma infecção bacteriana. Então,
é ilusão achar que tá gripado, vamos dar um antibiótico de uma vez. Eu ouço isso todo dia quase no meu consultório. Doutor, essa gripe dele, eu sou a favor de dar um antibiótico para cortar de uma vez. Isso é mito, isso é lenda, isso não existe. Pelo contrário, você vai cortar, são as defesas do organismo da criança, fazendo com que ela fique mais exposta à infecção. A gente precisa dar antibiótico quando realmente precisa. E aí, se a gente dá no momento certo, pelo período certo, a criança vai evoluir bem. Então, importante a gente fortalecer as defesas do organismo, né? E aí, mesmo fortalecendo as defesas do organismo, que eu vou falar algumas dicas aqui, a gente sabe que pode acontecer do organismo ser invadido mesmo por alguma doença e mesmo assim a criança ficar ruinzinha e precisar ser acompanhada, né? A gente atende muita criança passando mal com febre, muita criança passando mal com tosse, muita criança passando mal com uma diarreia. Quando eu devo me preocupar e aí sim levar no pronto-socorro ou aí sim levar ao pediatra? Ou se o pediatra tiver examinado, às vezes o pediatra examinou de manhã, mas de tarde a criança piorou, eu devo levar de novo no pronto-socorro? Essa é uma dúvida e é importante vocês entenderem quando realmente é motivo de preocupação, né? Eu costumo falar o seguinte, que o sexto sentido da mãe dificilmente erra. Então, uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos aí de pediatria, né, quase 16 anos de pediatria, é a valorizar cada vez mais o que a mãe fala. Tem muita gente que fica, essa mãe é cismada, isso é cisma de mãe. Não é cisma de mãe. Se a mãe realmente está suspeitando que tem alguma coisa que não está legal, o pediatra tem que avaliar ou levar no pronto-socorro. Isso aí é importante. Então, se a mãe sentiu que não está bem, a mãe é a melhor pessoa para conhecer a criança. A mãe, o pai, é a melhor pessoa para conhecer a criança. Então, se sentiu que não está bem, independente do que eu estou falando aqui, independente do que o estudo mostra, independente de que siga sua intuição. Você dificilmente vai arrepender de seguir a sua intuição. Você pode arrepender de não seguir, mas de seguir, difícil você vai arrepender. Então, isso eu aprendi muito, né? Quando a mãe chega aqui, eu falo, não, esse menino está só gripado. Já aconteceu aqui, que o menino realmente estava só com sintomas leves, nariz entupido. Mas não, doutor, esse menino está dormindo muito, não é assim. Mas na hora que no consultório ele estava alegrinho. Eu examinei, não tinha barulhinho de pneumonia nem nada. A mãe, não, eu estou cismada que esse menino tem alguma coisa, doutor, ele não é assim. Pedi um raio-x, ele estava mesmo com uma pneumonia que ainda não estava dando para detectar, né? Lógico que talvez no outro dia ou 2 dias depois eu ia avaliar e ia perceber. Mas a mãe cismou, né? Entre aspas, né? Cismou e falou que eu estou sentindo que não está bem, doutor, estou querendo investigar. E fiz, né? E já teve muitos casos assim no meu consultório, que por causa da cisma da mãe, né? Tu fala cisma porque as pessoas falam cisma, né? Mas não é cisma. Por causa da mãe achar que realmente tem alguma coisa, a gente investiga e realmente tem. Então, eu valorizo muito isso. Espero que o pediatra do seu filho também valorize. A gente precisa ouvir o que as mães falam. Ninguém conhece melhor a criança do que a própria mãe, do que o próprio pai. Então, mas independente disso, existem os sinais de alerta, que são os sinais que valem para todas as crianças, independente do sexto sentido da mãe ou não, né? Então, assim, é uma criança que está passando por um adoecimento, né? E ocorre uma piora repentina. Então, a criança estava num nível ali, doentinha, seja tossindo, seja com uma diarreia, seja com a febre, e de repente a criança próstata começa a ficar sonolenta, querendo só dormir, não quer saber de brincar, porque na hora da febre é comum a criança ficar sonolenta. Na hora da febre é normal a criança ficar moadinha. Abaixou a febre, você deu o remédio de febre, a criança baixou a febre que seja, ela tem que voltar a brincar. É lógico que talvez ela não vai voltar ao normal dela, mas ela tem que voltar pelo menos a brincar, a ficar espertinha, a tomar pelo menos água. Se a criança não está ingerindo nem água, né? No caso um bebezinho, por exemplo, não está nem mamando no peito, ou se está querendo só dormir o tempo todo, está ficando prostradinha, toma mais uma aguinha aqui que eu estou emendando uma live na outra. Saí de uma live do Facebook da comunidade fechada, aproveitando para fazer propaganda aqui na comunidade lá, Pais e Pediatras. Teve uma live agora que durou quase 1h30, mas já emendei agora com essa aqui. Chega um ponto que a voz não aguenta, o dia todo atendendo também. De manhã foi professor do meu filho, de tarde atendi e de noite viro blogueiro. Blogueiro não, fazendo as lives, né? Então já tem umas perguntinhas chegando aqui. Então, a criança prostrou, ficou almofadinha, só quer dormir, não quer brincar. E está sem febre, né? Na hora da febre, como eu disse, é normal prostrar. Abaixou a febre,
a criança brinca, volta a brincar. Isso é um bom sinal. Não está acontecendo isso, é sinal que tem que ser examinado. Ah, mas o pediatra examinou de manhã, falou que não tinha nada. Já tive paciente que eu examinei de manhã, não tinha nada, realmente estava só com febre. E de tarde, a mãe, doutor, só quer dormir. Fui olhar, tinha um pus no ouvido. Então a criança, do mesmo jeito que ela melhora rápido, ela piora rápido. Então prostrou, ficou amuada, como diz o povo, amuado. Está amuado demais, mesmo no momento sem febre, tem que ser avaliado, não pode esperar, tá bom? Outra coisa, uma criança com problema respiratório, que está tossindo e que de repente tem uma piora repentina na tosse. A pessoa tosse quando acorda, está tossindo um pouquinho à noite e está melhorando com o passar dos dias, mas de repente começou a tossir sem parar. É sinal que tem que ser avaliado, porque não pode haver uma piora. Isso pode ser um sinal de uma pneumonia ou de um quadro de asma, uma crise inflamatória mais severa. Piorou o quadro respiratório, seja tosse ou cansaço também, começou a ficar com a respiração acelerada. Isso também pode acontecer na hora da febre, principalmente 39 de febre, a criança fica mais ofegante. Mas abaixou a temperatura que seja, a criança tem que voltar a respirar normal. A criança está respirando rápido ou está respirando com esforço, afundando essa região aqui. Essa região aqui é muito fácil dos pais observarem, né? Essa região da fúrcula external. Então, se a criança está puxando, está afundando, isso não é um bom sinal. Um sinal que tem que ser avaliado, tá bom? Então, eu estou falando dos sinais de alerta, né? Quando a gente deve correr para o pronto-socorro com o filho da gente ou levar para o pediatra mais rápido se acontecer. Então, ficou prostrado, uma tosse, se estiver tossindo, que piorou. Uma criança que está ficando com um esforço respiratório muito repentino, isso vale inclusive para coronavírus também, para todas as doenças, né? Uma criança que está vomitando, vômito é muito preocupante na criança. O vômito pode acontecer eventualmente, você vai dar uma dipirona ali, aquele gosto ruim, vomita, na hora, beleza, aconteceu, né? Ou porque tá passando mal, tá com muito catarro, tossiu e vomitou. Agora, se ficar vomitando o tempo todo, principalmente se estiver piorando o vômito, é sinal que tem que ser avaliado também. Tá? Ou se, por exemplo, piora daquele sintoma que já existia. Uma criança que estava, por exemplo, com uma diarreia e a diarreia piorou demais, está piorando a cada minuto, ou começar com sangue nas fezes, também é um sinal de que tem que levar. Ou dor abdominal muito forte. Então, basicamente, são esses 5. Né? Uma criança prostrada, prostração é o pior de todos, né? Um bebezinho às vezes não fica tão prostrado, mas pode ficar irritado, chorando o tempo todo, né? Na hora da febre também pode acontecer tanto a prostração quanto o choro, mas abaixou a febre, tem que voltar ao normal, voltar a brincar, voltar a mamar. Então, prostração ou irritabilidade extrema, uma criança que está piorando o quadro respiratório, ficando mais cansada ou piorando a tosse, tem que ser avaliada. Vômito persistente, piora de qualquer sintoma que ela tenha, por exemplo, uma diarreia, piorou a diarreia, ou sangue nas fezes, é sinal de que tem que ser avaliado, tá bom? Então, sempre ter isso na cabeça. Isso vale para quase todas as doenças, né? Isso vale para quase todas as doenças. Não, meu filho não está comendo. Tem mãe que chega desesperada, nossa, doutor, esse menino não está comendo. Às vezes tem 2 dias que está gripado, nariz entupido. Um dos sintomas da gripe do resfriado, perdeu o apetite. Está alegrinho, respiração está tranquila, não está piorando a tosse. O apetite geralmente demora uns 7 dias para voltar ao normal, não é motivo para correr. É lógico, sempre é bom trocar ideia com o seu pediatra, que seja no WhatsApp, passar as informações dos sintomas para ele avaliar. Cada criança é única, né? E se você, como eu disse, né, eu falei esses 5 sinais, mas o instinto materno, o sexto sentido da mãe ali, se ela percebeu que algo não está bem, mesmo que não tenha nada disso que eu falei, tem que levar também, tá bom? Essa história de que tem que esperar 3 dias de febre para levar no pronto-socorro, isso é um pouco perigoso, depende de cada caso, entendeu? Se o menino está 3 dias, pode esperar 3 dias? Depende. Na hora que abaixa a febre, está alegrinho, está brincando, a febre não está vindo em intervalo curto de tempo, a criança não está prostrada, você já tem um contato com o seu pediatra, está trocando ideia, beleza. Agora, uma criança começou com uma febre agora, está ficando prostrada, tem 2 horas de febre, está prostrada o tempo todo, mesmo baixando a febre, já normalizou a temperatura da próstata, tem que levar no mesmo dia, você não pode esperar nem 12 horas, entendeu? Então depende muito de cada caso. Tem doença que é muito agressiva, né? Uma meningite, por exemplo, você não pode esperar 3 dias para você levar, né? Tem que ser avaliado no mesmo dia. Tem criança, depende da doença, né? Agora, um vírus de gripe, vírus de resfriado, geralmente, por isso que existe essa história de que tem que esperar 3 dias, porque a maioria dos vírus, né, começa o período que a gente chama de prodrômico, da febre, né? A temperatura eleva e aí 2 dias depois, às vezes, começa o narizinho escorrendo, começa uma tosse, um espirro, e nem sempre
no primeiro dia o pediatra não acha nada. Então não adianta você correr para o pronto-socorro no primeiro dia, no segundo dia, se a criança estiver bem, porque a maioria das vezes não consegue se diagnosticar. E além de expor a criança a outras doenças, por exemplo, vai chegar numa fila de espera do pronto-socorro lotado de criança, a criança é muito difícil ficar com ela quietinha no colo, dependendo da idade, quer ir para o chão, põe a mão na mesinha, põe a mão numa cadeira e pega, é difícil, eu sei, né, quem tem filho sabe disso, e acaba contaminando. Além disso, o pediatra que vai atender ali, muitas vezes não vai encontrar a causa da doença, porque é o primeiro dia. Se você leva no seu pediatra, por exemplo, ele vai avaliar, se não achar nada, ele volta. Hoje mesmo atendi 2 crianças aqui que eu mandei voltar amanhã, porque eu não achei nada, começou a febre hoje, vamos ver amanhã, vamos ver depois. O pediatra do pronto-socorro não tem essa oportunidade, ele vai atender ali, mas algumas horas depois já é outro pediatra, no outro dia já é outro, então ele precisa dar uma resposta para a mãe do que está acontecendo. Então ele vai fazer às vezes exame, e a criança às vezes, dependendo do exame, dá alterado no início. Exame é muito difícil, a gente pede exame, né? A prova disso agora todo mundo está vendo isso no coronavírus aí. A pessoa faz às vezes exame, está com a doença e dá negativo, né? E às vezes vai positivar dias depois. Isso acontece para outras doenças também. Você tem uma dengue, às vezes no primeiro dia de febre você faz ali, dá negativo. Às vezes você tem uma infecção de garganta, você olha no primeiro dia, o pediatra não vê placa, no outro dia às vezes está lotado de placa. Então tem muita doença que não aparece nem no exame físico e nem no exame laboratorial no primeiro dia. Então acaba às vezes expondo a criança a muito exame. Mas prostrou, piorou o cansaço, piorou a tosse, ou está vomitando, ou a criança está com muita dor abdominal associada a uma diarreia, ou uma dor abdominal mesmo sem diarreia, uma dor persistente, qualquer desses sintomas tem que ser levado, ou se a mãe está cismada também, tá bom? Isso aí tem que ficar em foco. Então assim, esses são sinais de alerta que a gente vale para todas as doenças, tá bom? Agora tem idades para menor do que 3 meses de idade. Qualquer febre em bebezinho menor de 3 meses não pode esperar também não, porque uma das causas de febre em bebezinho de 3 meses, menor de 3 meses, principalmente menina, mas menino também, é infecção de urina. Pode dar uma infecção de urina e às vezes o único sintoma é febre, a urina está clarinha, não tem nada, é febre, mas geralmente quando é infecção de urina a tendência da febre é começar a vir persistente, a criança fica prostradinha, mas às vezes no primeiro dia pode não acontecer. Então o nenenzinho menor de 3 meses tem que ser avaliado, porque aí o pediatra examinando, não achando nada, tem que fazer exame de urina. O bebezinho com menos de 3 meses, com febre, que o pediatra não acha nada, é obrigatório fazer um exame de urina para descartar a infecção de urina. A não ser se está com a febre, tomou a vacina hoje, aí provavelmente é da vacina, né? Pode até coincidir de ter uma outra doença, mas a grande maioria das vezes é da vacina, tá bom? Mas é isso aí. Então assim, eu falei, o post da live, eu falei que ia falar sobre os sinais de alerta, quando eu devo me preocupar, né? Lógico que toda criança doentinha a gente sempre preocupa, né? Toda mãe principalmente fala, não estou nem um pouco preocupado. O narizinho fez correndo, a mãe já preocupa. Então é comum, mas a preocupação que eu falo é se preocupar que motive, uma preocupação que motive levar ao pronto-socorro ou levar ao pediatra, né? Isso são as coisas que eu falei. Quem chegou depois aí, depois assiste a live que eu vou deixar salvo. Mas eu quero falar agora do que a gente faz para melhorar a imunidade do bebê. Algumas dicas. Bebê e da criança maior, né? Eu falo do bebê porque a maioria das mães mais preocupadas são mães de bebezinhos, né? Que a criança está mais frágil os primeiros 3 anos de vida. E depois de 3 anos é mais difícil a criança adoecer, né? A gente vê isso na prática, a gente vê isso não só aqui nos atendimentos, mas nas escolas. A criança depois de 3 anos, geralmente ela diminui 90% ou para mesmo de adoecer praticamente. Passou o ano todo às vezes sem adoecer, dependendo da criança. Não sei quando a criança é muito alérgica e tal. Então, quando eu falo bebê, eu quero dizer isso, mas o que eu falo aqui vale para todas as idades, né? Então, como fortalecer o organismo? Eu tenho recebido milhões de mensagens. Eu acho que se eu criar uma vitamina, falar assim, nossa, essa vitamina aqui, ó, combate coronavírus. A pessoa que fizer um negócio desse, né, como se diz, sem ética, né? Que infelizmente tem pessoas que não têm ética, e vender, a pessoa ganha dinheiro, porque as pessoas estão desesperadas querendo uma resposta. Toma tal vitamina que protege do coronavírus. Ainda não tem para pediatria cientificamente uma coisa comprovada que protege contra coronavírus, contra Covid-19. Isso ainda não tem. Tem vários estudos sendo feitos e nem sempre aquilo que vale no laboratório, aquilo vale para crianças. A gente vê isso, às vezes, por exemplo, só citando um exemplo, a gente faz a criança está com infecção de urina, faz um exame que se chama bacterioscopia.
colhe exame de urina, deixa crescer uma plaquinha e aí cresce a bactéria. Aí o laboratório pinga alguns antibióticos ali para ver qual antibiótico vai matar a bactéria, para a gente ver se aquele antibiótico pode ser usado para matar a bactéria da criança. Só que a gente não pode esperar. Então, às vezes, quando sai o resultado desse exame, a gente já está dando antibiótico há alguns dias, uns 3, 4, 5 dias, e aí sai o resultado. Ó, esse antibiótico, por exemplo, né? Vou citar um exemplo aqui, cefalexina, ele não mata essa bactéria. Só que aí quando você vai ver, você já iniciou com o antibiótico, já tinha 4 dias com cefalexina, coincidentemente, que foi um que mostrou que não matava a bactéria, e a criança já parou a febre, a criança está ótima. Ou seja, no laboratório, o antibiótico não fez efeito, mas em vivo, né? Existe in vitro, que é no laboratório, e em vivo, que é na pessoa, fez efeito. E acontece o contrário também, às vezes aquele exame mostra que aquele antibiótico mata a bactéria e quando a gente dá para a criança, aquela criança não melhora, tem que trocar para outra. Então, esses estudos que estão sendo feitos aí do coronavírus, quase todos, né, muitos em seres humanos já e tal, né, e testes mesmo com alguns medicamentos, mas mostra, mostrou que o Anitta matou o coisa, aí corre todo mundo para comprar Anitta na farmácia. Aí vem Mectina, corre todo mundo. A gente tem que tomar cuidado, porque principalmente para criança, né, não é todo remédio que é seguro usar. E se você dá um remédio hoje, você evita, às vezes, mesmo que funcionar, você evita aquele dia. Mas daqui a uma semana você vai ficar dando remédio direto, então não adianta, né? A gente fica com esperança de surgir uma fórmula milagrosa aí, mas ainda não tem. E a mesma coisa para as vitaminas. A gente precisa sim fortalecer o organismo da criança com vitaminas de forma natural. Eu sei que é difícil, meu filho não come, meu filho isso, meu filho aquilo. Tem observações que eu vou fazer, mas a melhor vitamina é a vitamina dada de forma natural. Você tomar uma vitamina C, por exemplo, ajuda? Pode ajudar sim, mas se você ingerir, chupar uma laranja, se você der um mamão para a criança, alimentos ricos em vitamina C, aquilo ali vai fortalecer o organismo dele bem mais, que além de ter a vitamina, tem a fibra que vai fortalecer também, que a fibra alimenta a flora intestinal, que já tem pesquisa comprovando que o equilíbrio da flora intestinal é um dos principais fatores para uma imunidade boa. Por isso até a gente não deve usar antibiótico sem necessidade, porque se usa um antibiótico, ele mata às vezes aquela bactéria que você está suspeitando que está causando mal, mas mata também a bactéria da flora intestinal, desregula todo o organismo. Então a gente precisa dar fibras, então a criança precisa ter uma alimentação saudável, rica em fibras, rica em legumes e verduras. Isso fortalece a imunidade da criança. A fibra é fantástica, fundamental, além de ajudar no intestino funcionar bem, ajuda também na imunidade da criança. Então desde bebezinho, quando vai começar com a papinha, né? Eu até recebi uma pergunta agora também na comunidade, fazendo mais uma propaganda para a comunidade. Então igual esses blogueiros que fazem propaganda, a mãe perguntando se não podia liquidificar a papinha. Não pode, porque quando a gente bate no liquidificador, quando a gente passa na peneira, ou quando a gente deixa de dar fibra para o nosso filho por algum motivo, essa ausência da fibra, né, que o liquidificador quebra, que a peneira segura, e que às vezes a mãe que não dá verdura, não dá legumes, não dá fruta, a gente impede que alimente bactérias boas da flora intestinal. Então, dá muita fibra, você alimenta bactérias boas. Você dá muito açúcar, você alimenta bactérias ruins do intestino. Então, por isso que consumir muito açúcar, além dos riscos de estragar dente, além dos riscos de fazer com que a criança fique obesa e diabética, consequentemente, vai também causar alteração da imunidade da criança, fazendo ela adoecer mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você abrir um suco de caixinha para o seu filho, quando você der um todinho para ele, quando você está dando um iogurte. Ai, tadinho, tem esses mitos, né? Nossa, tadinho, hoje mesmo, eu todo dia, né? Então hoje também teve assim, doutor, eu precisava dar Danoninho, um pai que falou aqui, é uma pessoa muito esclarecida, eu gosto muito dele e tal, porque também merece viver, né? Parece assim que se a gente não der o Danoninho, a gente está privando a criança de viver. Não tem isso, né? Se a pessoa tomou e gostou quando era criança, a gente fica querendo, às vezes a gente quer repetir as sensações boas que a gente teve na nossa infância para os filhos da gente, né? Mas dependendo da idade, principalmente, a gente tem que evitar zerar mesmo o açúcar. Os primeiros 2 anos a gente tem que zerar o açúcar. Depois dos 2 anos tem que ser dado com muita moderação. Então a gente não pode ficar, tadinho, não estou pondo açúcar no suco, tadinho, não está comendo biscoito de recheado, tadinho. A gente tem que falar tadinho de dar para a criança. Não tem problema dar de vez em quando, dependendo da idade, mas não pode ser uma rotina na vida da criança, tá bom? Então a gente precisa alimentar bactérias boas e desalimentar bactérias ruins. Então para isso,
muita fibra, muita água também é importante, alimentos saudáveis, verduras, frutas, legumes, e não dá açúcar ou dá com muita moderação dependendo da idade, tá? Falando em alimentar bactérias boas do intestino, a gente não pode deixar de falar do leite materno. Esse deve ser dado como único alimento até o 6º mês e de preferência como único leite do 6º mês aos 2 anos, se possível. Amamentar não é fácil, não é como falam por aí, amamentar é um ato de amor, parece que a mãe que não amamenta não ama, não tem nada disso. Todas as mães querem amamentar, algumas conseguem, algumas não. As que não conseguem não é porque são menos mãe do que outras, mas é porque realmente é muito difícil. Depende de uma rede de apoio muito intensa, depende do marido ajudar, depende da avó ajudar, depende de todo mundo que está ao redor ajudar muito, dar muito apoio, não só apoio falando, mas apoio de ajudar mesmo, de pôr a mão na massa, de ficar com o neném à noite para a mãe dormir. E infelizmente, na maioria das vezes, não é o que a gente vê, e a gente vê, acaba que as mães sendo culpadas por isso. Você não conseguiu amamentar, mas na hora de ajudar mesmo, a maioria não recebeu aquela ajuda que realmente precisava de quem está ali do lado dela, tá bom? Então eu falo do leite materno porque eu não posso deixar de falar que eu sou defensor do leite materno, mas quando a mãe não amamenta, não fique de consciência pesada, porque eu sei que você tentou, na maioria das vezes, né? Lógico que tem mãe que, eu não vou dar peito para não cair o peito, tem umas ideias assim, ainda tem uns mitos assim, aí realmente essa mãe não está agindo certo, mas as que tentam e não conseguem também merecem todos os nossos aplausos aqui. Mas o leite materno é fantástico, ele deve ser priorizado e ele deve ser incentivado, não só por questão de alimentar bactérias boas no intestino, ele tem bactérias boas nele, né? É um alimento vivo, né? É um dos únicos alimentos vivos que existe na natureza, que além de estar dando todos os nutrientes que o neném precisa, está passando também anticorpos da mãe para o neném e está passando também bactérias, que existem bactérias no leite materno que colonizam a flora intestinal de bactérias boas. Então é uma série de benefícios que tem, tá bom? Mas não é o tema da live de hoje falar de leite materno. E na alimentação, aí beleza, na impossibilidade de leite materno, a gente precisa dar uma forma de boa qualidade até o 6º mês, que seja enriquecido com vitaminas, fibras e tal. Chegou 6 meses, a introdução alimentar, a partir do 6º mês e até a vida toda, a gente sempre priorizar alimentos de qualidade, né? O almoço, janta, fruta, não substituir janta por lanche. Eu vejo muito isso, doutor, lá em casa a gente não tem hábito de jantar, a gente come pão de queijo com suco. Isso não tem, nutricionalmente falando, não tem nada que presta, né? Lógico que pode ter alguma vitaminazinha ali, mas o almoço e janta, a criança tem que comer verdura, legumes, carne, comer de tudo, e a gente precisa dar o exemplo, né? A gente precisa ficar próximo do nosso filho no momento da refeição. O momento da refeição é um momento de harmonia, né? Nem sempre o casal às vezes tem tempo para almoçar, às vezes só a mãe ou só o pai, ou às vezes nenhum dos dois pode almoçar com a criança, mas a avó ou a babá que está ali, quem tiver com a criança tem que almoçar junto, dar exemplo, comer de tudo. Se a família come de tudo na frente da criança, dá exemplo, não deixa na frente de tela a criança, porque também não adianta você dar exemplo e seu filho está olhando para o tablet, ele nunca vai ver o que você está comendo ali, além de poder ficar obeso por comer demais ou desnutrido por comer de menos. Então, alimentação saudável é a base de uma imunidade boa e é a base para combater qualquer infecção que seja, entendeu? Então, é fantástico essa questão alimentar, né? Quanto mais a gente vai estudando isso, a gente vê como é importante. Tem fase que a criança come bem, tem fase que come mal, mas a família mantendo bons exemplos e não substituindo, não quis comer hoje, vamos dar um biscoito. Um dia que você faz isso, você já desordena tudo. Então almoça, janta, dá o leitinho ali 2, 3 vezes ao dia, dependendo da idade, frutas, ter hábitos saudáveis, mostrar para o seu filho que você tem hábitos saudáveis, ele vai seguir, né? Então, falar da alimentação, a gente não pode deixar de falar de leite materno, que eu já citei. Alguns nutrientes que a gente não pode deixar faltar na alimentação do nosso filho, que são alimentos que às vezes a gente deixa faltar normalmente no Brasil, a gente não é muito de consumir. Alimentos ricos em ômega 3, ajuda na imunidade. O ômega 3 está em peixe, deixa eu ver as horas aqui, que eu vou falando aqui igual pobre na chuva, e esqueço da hora. Então o ômega 3 está em peixes de águas profundas, né? A gente sabe o salmão, o atum, a cavalinha e tal, o azeite de oliva tem, então é importante colocar o azeite de oliva, de preferência cru no prato do seu filho, ajuda também o intestino a funcionar, ajuda também nas calorias ali, então é importante colocar. Eu gosto muito do azeite, pode ser óleo de soja, outras coisas, mas
Eu gosto muito mais do azeite de oliva. Coloca no almoço, coloca na janta, né? A semente de linhaça. Tem outras fontes de ômega 3 também, mas esses peixes é importante a criança ter, a partir do 6º mês, consumir peixe, pelo menos 2 vezes na semana. A vitamina D, que a gente precisa expor o nosso filho ao sol, né? Agora está mais difícil com essa pandemia, mas tem que levar aí. A vantagem de sair, né? Agora tem que ver, né? Onde você mora, se realmente pode sair ou não. Mas assim que puder, ou se você morar numa casa, ou se o seu apartamento tiver uma varanda, deixa brincar no sol. A criança tem que brincar no sol, a criança tem que brincar na terra, a criança tem que pisar na grama, tem que brincar na areia. Isso ajuda na imunidade. Ela começa a ter contato com bactérias, com vírus, com fungos do meio ali, que ajudam a melhorar a imunidade. O organismo vai tendo contato com esses antígenos do ambiente e melhora a imunidade. Isso faz toda a diferença. Então eu falei do ômega 3, falei da vitamina D, a vitamina A também é fantástica para a imunidade. Então o leite, os derivados, né? tem vitamina A, tem os precursores da vitamina A que estão nos alimentos de cor alaranjada, cenoura, moranga, mamão, manga. Então é importante todo dia, de preferência, comer alguma coisa que tenha vitamina A, né? Teve um paciente meu, já contei isso outras vezes aqui, mas nem todo mundo assistiu. Teve um paciente que eu falei, você precisa comer coisa de cor alaranjada para melhorar a sua imunidade. O menino falou, eu como. Eu falei, o que você come? Ele falou, fandangos, doutor. Eu falei, fandangos não adianta. Tem que ser alimentos de cor alaranjada naturais, né? Então eu falei da vitamina A, da vitamina D, falei do ômega 3, o ferro, né? O ferro é fantástico para poder melhorar a imunidade. Criança que tem uma carência de ferro, mesmo que não tenha anemia, mas às vezes tem uma carência de ferro, isso joga a imunidade lá para baixo. Então o ferro está principalmente na carne, o zinco também, que é o outro que eu vou falar. A carne é rica em zinco e rica em ferro. O ferro, existem muitos mitos aí sobre o ferro, né? Cozinhar a ferradura no meio da... Tá rindo aí, né? Cozinhar a ferradura no meio do feijão, cozinhar prego enferrujado, isso é tudo mito. O que funciona realmente é dar alimentos que tenham isso, e não ficar cozinhando coisa no meio. Agora, a tal da beterraba, toma muito cuidado com a beterraba. Vamos cozinhar a beterraba no feijão. O teor de ferro da beterraba é muito pequeno e o ferro dela não é muito biodisponível. A beterraba é ótimo, tem que colocar na comida de vez em quando, mas não pode. Tem gente que põe beterraba na comida, faz suco de beterraba, vai beterraba no feijão, o menino começa a ficar até meio rosado de tanta beterraba. Não adianta dar beterraba, tem que dar carne, o menino precisa comer carne, tem que almoçar com carne, tem que jantar com carne. Meu filho é vegetariano, aí não, mas se não for vegetariano, tem que comer carne. Porque a carne, o ferro da carne ele é muito biodisponível, ou seja, ele absorve bem, ele entra para o sangue bem, né? Traduzindo para todo mundo entender, ele entra para o sangue. Então, se você quiser cozinhar alguma coisa no feijão, que cozinha um pedaço de carne junto, aí sim vai ajudar a passar mais ferro para o feijão. Beterraba não adianta nada, tá bom? Tá perdendo seu tempo. Então é isso aí, pessoal. Então eu falei dos principais: o ferro, o zinco, que também está na carne, a vitamina A, a vitamina D e o ômega 3. Além do estímulo ao leite materno, estímulo de brincar na natureza, estímulo de pegar sol. E não podemos deixar de falar das vacinas, né? As vacinas têm que ser dadas em dia. Estou com medo do coronavírus, não vou dar vacina no meu filho. Aí a gente não sai de casa para vacinar, e aí o que acontece? Daqui a uns dias vão começar a aparecer doenças que já estavam praticamente extintas aí, né? Né, a prova disso foi o sarampo ano passado, que veio aí com força total, porque muitas pessoas, infelizmente, por ignorância, falam que não vão vacinar o filho. Porque tem metal pesado na vacina, tem não sei o que. Aí vai comer uma verdura aí, vai comer tudo. Tem, se você olhar, infelizmente, a não ser que você coma só coisa orgânica, que você mora no meio de uma mata, que não tenha poluição, você vai viver ali e tal, você planta, você consome, beleza. Agora você vem falar de metal pesado na vacina e morar numa cidade poluída e consumir verduras de feira de supermercado que está cheio de agrotóxicos, isso é mito. Não, a quantidade que tem de metais nas vacinas são seguras, tá bom? E a gente previne doenças que são gravíssimas, meningite, né? Meningite graças a Deus, está bem controlado no Brasil, porque graças à vacina, né? Então a gente precisa vacinar, não pode atrasar. Não atrasar uma semana, 2, tudo bem, mas não pode deixar de dar vacina por causa desses mitos que infelizmente existem, que vacina causa autismo, que vacina causa isso. A vacina é uma das formas de proteção, vai estimular com que o organismo produza anticorpos contra aquela doença, tá bom?
Só cozinho feijão com beterraba. Pois é, não é só você não. Tem muita gente, Aline, que faz isso. Inclusive minha mãe faz isso. É difícil de convencer, né? Pessoa mais velha. A minha mãe tem 85 anos, meu pai 89, mora na roça e cozinha feijão, beterraba no feijão. E fala, você tem que cozinhar pro seu filho, beterraba no feijão. Tá bom, mas eu já desisti de tentar convencê-la de que não adianta. É assim mesmo. Mas são mitos, né? Mitos. A beterraba, não é que a beterraba faça mal, não, mas também, né, a gente não fica com muita fé numa coisa que não adianta, né? Eu falei da carne, mas as verduras verdes escuras, né? Elas têm, quanto mais verde escura, mais ferro ela tem. Então tem gente que é vegetariano, que não come carne nem por isso dá anemia. Então a carne é o principal, principalmente para criança. Mas as verduras, né, como a couve, a taioba, o espinafre, são fantásticos, né? Além de ter o ácido fólico, que é outra coisa. Eu falei das coisas mais importantes, mas se ficar falando só de alimentos que melhoram a imunidade, nós vamos ficar umas 3 horas aqui, é pouco, né? O ácido fólico que está nas folhas verdes escuras também são fundamentais para isso, tá bom? Deixa eu partir para as perguntas aqui, pessoal, senão a gente não consegue responder, que já faltam 20 minutos para encerrar, porque o Instagram, ele encerra mesmo, ele deixa tranquilo, ele vai tranquilo e quando ele avisa falta 30 segundos, aí o negócio tem que... Eu já deixei, não consegui salvar algumas lives porque eu perdi a hora, quando eu vi já estava encerrando. Então vamos começar aqui. A Ferreira Souza Fernanda foi a primeira que perguntou: meu filho come... come, não tô falando, tô com um alimento na cabeça aqui, falei come. Meu filho começou com espirros agora, coriza, ele tem 2 anos e 3 meses. Aí, Fernanda, o espirro, na verdade tem alguns sintomas, né? Tem algumas coisas que acontecem com a criança que são defesas do organismo. O espirro e o nariz escorrendo pode acontecer em doenças, sim, pode acontecer em infecções virais, principalmente, resfriado, em vírus de gripe. Mas ele pode acontecer também por alguma coisa que irritou a mucosa do narizinho. Às vezes a criança entrou num ambiente que tem alguém que fumou, ou que tem um mofo na parede. Qualquer coisa que irrita a mucosa, o organismo faz espirrar para poder limpar aquilo ali. O nenenzinho às vezes já nasce espirrando, né? Porque nasce com aquele líquido amniótico ali. Ou às vezes você liga o ventilador, o menino espirra. A vovó desliga esse ventilador, vai gripar o menino. Mito também, ventilador não gripa ninguém, ar-condicionado não gripa ninguém, andar descalço não gripa ninguém, tomar gelado não gripa ninguém, abrir geladeira não gripa ninguém, pegar sereno, tadinho do sereno, tão inocente, cai nas plantinhas ali, não gripa ninguém, tá bom? Isso é tudo mito, porque essa época do ano mais fria é a época que tem mais vírus, mas não é porque está frio, é porque as pessoas justamente ficam mais aglomeradas e fecham tudo. Então, eu até me perdi. A nariz espirrando. O espirro é uma defesa. Que o neném, por que quando liga o ventilador o neném espirra? Porque às vezes tem uma poeirinha que está debaixo da cama, quietinha lá, ou na própria hélice do ventilador, principalmente ventilador de teto. Principalmente quem mora em região mais poluída, né, que acaba acumula aquela fuligemzinha. Você liga o ventilador, aí aquela poeirinha começa a movimentar. Aí o neném começa a espirrar, o nariz escorrer, por defesa do organismo. Aí o que você pode fazer é aplicar soro. Se for só isso, não tiver nenhum daqueles sinais de alerta que eu falei, prostração, febre alta persistente, vômito, cansaço, não precisa preocupar, tá bom? Então observar, pode ser realmente o início de um resfriado que vai aparecer outros sintomas, tá bom? A Daiane tem mais ou menos um mês que minha filha de 15 meses é 1 ano e 3, teve febre durante 3 dias. Não teve nenhum outro sintoma, não sei o que pode ser. Mediquei em casa mesmo, por medo de levar no pronto-socorro. Pois é, Daiane, o que acontece? Tem muitos vírus que dão só febre, então febre, pediatra examina, não acha nada, no outro dia manda vir, examina, não acha nada. Eu teve um menino que deu 5 dias de febre aqui no meu consultório, atendi 5 dias de febre, eu atendi 5 dias no meu consultório, não achei nada. Melhorou a febre, ele não sabe de onde que veio. Eu tenho paciente que eu internei com febre, porque uma febre que tinha 1 semana, 15 dias, e não melhorava, para investigar e não achou nada e parou a febre. Então tem vírus que a gente não descobre nem o nome. Quando começa com a febre, dá uns dias de diarreia, é uma gastroenterite viral. Dá febre, nariz escorre, tosse, deve ser resfriado, né? Então, mas tem vírus que às vezes dão só febre, inclusive o coronavírus, que é o Covid-19, pode dar só febre, né? Principalmente se tiver tido casos na família ou se vocês tiverem tido sintomas, vale a pena fazer exame para ver que de repente sua filha teve. E a gente vai ficar mais, agora que ela melhorou, né? A gente vai ficar mais tranquilo, né?
A pessoa ter um diagnóstico de Covid-19 curado, né, IgG positivo, IgM negativo, é uma tranquilidade hoje em dia, né? A pessoa fala, ó, já tive. Teoricamente a pessoa não vai ter de novo, né? Mas a gente não sabe, é tudo muito novo, né? Então pode ser que descubram que o negócio pega de novo, esse negócio tá tão danado aí que a gente não sabe. Mas a princípio pegou uma vez, protege, né? Então a gente acredita nisso. Mamãe que brinca e compartilha. Minha bebê fará 6 meses e iniciará IA, introdução alimentar. Existe algum alimento que deve ser evitado nessa estação? Não, ô mamãe que brinca e compartilha. Você não precisa. Outra coisa que existe mito também de alimentos, né? Que essa época do ano, meu avô falava isso pra mim: não pode chupar mexerica, que a mexerica gripa. Por que existe essa lenda da mexerica? Eu, pelo menos, tenho 44 anos, eu vou fazer 44 mês que vem. Posso falar que eu tenho. Eu ouvia isso quando eu era criança, morria de medo de mexerica, eu não chegava nem perto da mexerica. E aí, por que existe isso? Porque a mexerica dá nessa época do ano, né? Então não pode chupar mexerica, porque a mexerica ela dá nessa época do ano, que é a época que tem mais vírus. E aí, coincidentemente, a criança às vezes chupou mexerica naquele dia, começa a tossir e dá febre e culparam a coitada da mexerica. Então não tem nada a ver. Então não existe nenhum alimento que não pode ser dado nessa época, né? Tem alimentos que não podem ser dados por causa da idade, né? Não por causa da estação. Por exemplo, deixa eu achar aqui. Então está com 6 meses. Existe algum alimento que deve ser evitado nessa estação? Por causa da estação não. Mas antes de um ano a gente deve evitar mel. Antes de 2 anos antes de um ano não pode dar mel, não deve evitar. A gente não pode dar mel, porque o mel pode transmitir uma toxina botulínica, né, que causa botulismo. E antes de um ano a criança não tem resistência para isso, pode vir a ser uma doença muito grave. Mesmo mel de boa qualidade pode ter essa toxina. Então antes de um ano não pode dar mel. Antes de 2 anos não pode dar açúcar. Você tomando esse cuidado. Lógico, tem alimentos que às vezes é difícil na introdução alimentar, porque às vezes está muito duro e tal, mesmo que cozinhe. Então tem que ter eu até já fiz lives sobre introdução alimentar, já está na hora de fazer outra. Lá na comunidade, lá fizemos essa semana, mas é um tema que gera muito assunto, né? A introdução alimentar tem que ser feita com muita tranquilidade, mas é importante a criança introduzir com pelo menos um componente de cada grupo alimentar, né? O cereal, o tubérculo, a carne desde o início tem que dar carne, né? Leguminosa, legumes e verduras, então tem que ter um componente de cada. Tem gente que faz a papinha só de batata. Menino, nutricionalmente não vai ter muito valor, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio ali, tá bom? Mas não tem nada que tem que ser evitado, exceto esses que eu citei. Frutos do mar também tem que ser evitado, né? O salmão não, desculpa, o peixe pode dar, mas esses camarão, lagosta, isso tem que evitar, né? Essa crise aí, o pessoal já não comia, né? Agora que não vai comer mesmo. Pelo menos você pode ser chique e falar assim: eu estou evitando porque não pode dar alergia no meu filho. Não fala que é porque é caro, não. Fica mais chique. O que pode causar pneumonia em criança? Pois é, uma pneumonia, Daiane, é uma inflamação no pulmão. Uma infecção no pulmão causada por uma bactéria ou por um vírus, né? Então o vírus ou a bactéria se aloja ali e causa uma inflamação muito severa e é muito grave, né? Uma das doenças que mais mata a criança, dependendo da idade. Então a gente precisa tomar todos os cuidados. Aí existe um mito também que tem um pouco de verdade nele, mas não tem, que é a criança com pneumonia, que a pneumonia é gripe mal curada. Não existe isso. Na verdade, a gripe ou resfriado é um vírus que vai curar, o próprio organismo vai combater. Mas geralmente, na maioria das vezes, a pneumonia ela vem no decurso de uma gripe, no decurso de um resfriado. Então a criança começa o narizinho escorrendo, febre, tosse, uns 3 dias de febre geralmente para, e a tosse pode durar uns 7 dias, mas desde que vá melhorando com o passar do tempo. Se seu filho deu febre nos primeiros dias, falei em pneumonia, já comecei a tossir aqui. Hoje em dia com coronavírus você não pode tossir não, né? Você tossir, sai correndo todo mundo, é perigoso, o pessoal sai até da live aí, se eu tossir aqui. Mas
Mas eu estava falando da pneumonia. Então, a criança com um vírus de resfriado ou de gripe, a imunidade fica mais baixa, né? Porque as defesas do organismo estão sendo gastas ali. E aí, uma bactéria, muitas vezes até da própria flora, pode proliferar ali e causar uma infecção. Então, se a criança tá com febre, para a febre, passa uns dias, volta a dar febre de novo. Se a criança estava melhorando, começa a piorar. Por isso que eu falei no início daqueles sinais de alerta. Começou a piorar a tosse, febre muito alta, ficou amoadinha, tem que correr para ser avaliado, tá bom? São sinais de alerta. E aí acontece geralmente nesse momento que a criança está fragilizada, tá bom? Ou se ela teve contato muito de perto com alguém com uma pneumonia. Vocês estão rindo aí, mas é verdade. O pessoal que é alérgico aí está sofrendo. O pessoal que tem rinite, sinusite aí, que tosse, às vezes só por causa do ar mais seco, tossiu, sai todo mundo correndo e ainda olha para a pessoa de cara feia. Isa Rosa. É normal o bebê de 3 meses ficar com cera no ouvido todos os dias pela manhã? A cera, ela protege o ouvidinho, Isa. Então é uma defesa do organismo. A gente não deve tirar a cera, né? Eu ainda brinco com meus pacientes, se tirar a cera só se estiver formando estalactite aqui. Não, mas se estiver saindo, né, externamente, você conseguir tirar ali sem usar cotonete, usar só um algodãozinho, beleza. Agora, se estiver introduzindo cotonete, 2 riscos, né? Se você tem risco de ferir a criança, e além do que a cera, ela protege, ela impermeabiliza. E se entrar água do banho, se entrar água da piscina, não vai causar irritação, não vai causar infecção, porque a cera está protegendo. Agora, se você limpa o ouvidinho, aquela cera que permeabilizaria não vai permeabilizar mais e aí vai causar realmente infecção, tá bom? Então não limpe cera. Agora, tem que tomar cuidado porque às vezes acontece pus, né? Você vê que está saindo uma secreção mais líquida, que está escorrendo, mau cheiro, principalmente se estiver associado à febre, aí tem que ver, tá bom? Então é isso, Isa. A Vanusa está perguntando, meu bebê de 12 dias... Ó, tá cheio de bebezinho aqui, ó, que bom. Meu bebê de 12 dias nasceu espirrando, literalmente, e espirra algumas vezes durante o dia. Pai e irmão alérgico, devo me preocupar? Não, Vanusa, bebezinho é muito comum já nascer espirrando. Eu trabalhei 12 anos praticamente na maternidade. E a gente ouvia muito isso, né? Espirrava, aí às vezes o pai que estava assistindo o parto, a avó principalmente, falava assim, deve ser que esse picolé que você chupou na gravidez. Coitado da mãe, né? É culpado, já nasce, primeiro espirro, a mãe já leva a culpa, né? Todo mundo culpa a mãe por tudo. Então não tem nada a ver, né? Assim, para começar também, picolé não gripa ninguém, né? Outro mito. Mas só para ilustrar aqui. Então, nem nascer espirrando é comum, que nasce e aí já de lá, porque dentro do útero ele não respirava, né? E aí nasce, já respira e aí já o espirro é uma forma de eliminar aquela secreção que está ali. E acontece também o espirro por poeira, por mofo, por carpete, cortina, ursinho de pelúcia, cobertor de lã, por aí ó, de novo, por repelente de tomada. Então toma muito cuidado, não fica ligando repelente de tomada no quarto que seu bebê esteja não, tá bom? E toma cuidado com essas roupinhas de lã e de pelo, né? Toma mais um golinho de água. Eu tô saindo, emendando uma live na outra. E agora a gente não pode tossir mais, né? Não tem direito, é proibido. Então tem que, ainda mais que eu tô sem máscara aqui, se eu tossir, né? Tem que pôr máscara aqui ou fazer assim para não ir em vocês aí. Mas eu estava falando que eu estava saindo de uma live para outra aqui, estava na live da comunidade lá, e aí já emendei com essa, a voz vai ficando fraca. Então, bebê de 12 dias, fica tranquilo. Pode ser que seja alérgico. A rinite precisa. Obrigado, Kellen. A rinite precisa de 3 fatores. Você precisa para ela desenvolver, né? Precisa de ter genética para isso, então seu neném tem. Precisa de ter fator ambiental, né? Cigarro, morar num lugar poluído, mofo, carpete, e precisa de um gatilho. Geralmente as crises começam depois de um gatilho. Por exemplo, o gatilho pode ser um vírus de resfriado que pega, aí a partir daquele dia fica sempre com o narizinho então, mais entupido, né? O gatilho é aquele empurrãozinho que faltava. Isso também acontece na asma, né? Foi bom ter citado isso, porque eu falei lá para as coisas para melhorar a imunidade, mas eu não citei as coisas para evitar a irritação das vias aéreas, né? Que é carpete, cortina, a casa e principalmente o quarto, né? Nem tem que ser o mais iluminado, tem que evitar coisas que deixam cheiro, coisas que acumulam poeira, tá bom? Então deixa eu ver aqui, cadê? 12 dias. A Pri Mendes, meu bebê de 2 meses deu 2 dias de febre, somente no período da noite. E já tem 5 dias que ele não deu mais febre. Tem que levar no hospital, no HMC? Pois é, Pri. Se tivesse me perguntado isso há 5 dias atrás, eu tinha falado que sim. Mas se parou a febre, né? Porque 2 meses é uma idade que é perigoso dar infecção de urina. E às vezes a gente só consegue detectar com o exame, né?
Mas se já parou a febre, se tiver, pode ser sido por vacina, se tiver tomado vacina. Outra coisa que causa temperatura elevada é excesso de agasalho. A gente vê muito meninado, eu tô dando 37 e pouco. Quando chega aqui, aqueles meninos que estavam preparados praticamente para viajar para o Alasca, com aquela roupinha que chegou aqui, né, em patinho, que às vezes tem dia que tá 40 graus nesse inverno aí, o máximo mais frio que chega, às vezes de noite é 19 graus, que é frio, mas de dia é 23, 24 graus. Então a gente chega com roupa que você fala assim, do jeito que ele tá aí, dá pra você ir pra Sibéria, pra Alasca, não precisa pôr roupa nenhuma mais. Pega touca e luva e 3 macacão mais enrolado numa manta. Aí quando você mede dá 37, o menino tá sendo cozido ali por tanta roupa. Né? Isso é uma das causas também de temperatura elevada. E a outra causa, e mais o colo da mãe que tá ali junto, que segura, que aquece também. E outra causa é vacina, né? Mas não é nem de 2 meses dando febre, é bom ser avaliado. Mas como já tem 5 dias, parou a febre, se a febre não voltar e estiver bem, mamando bem, eu te tranquilizo, fica tranquilo, tá bom? Deixa eu ver aqui, estou olhando as horas aqui, ainda dá para responder mais algumas aqui. Porque eu comecei um pouco atrasado, né? Minha filha fez a Paty Soares. Faz mal, dou para minha filha. Kefir. Ah, tá, agora eu entendi. Kefir. Achei que Kefir era seu sobrenome. Eu tô assim, Paty Soares traço Kefir. Aí o Kefir não é o sobrenome. Kefir faz mal, dou para minha filha de 4 anos. Pois é, não existe uma pesquisa falando do kefir, né? O kefir para criança, né? Parece que ele ajuda na imunidade, é lactobacilo, a fermentação, é um tipo um iogurte que faz caseiro, né? Eu conheci o kefir pela minha irmã Sandra, mora aqui em Patinga também. Ela tem esse negócio de fazer kefir. Você entra na cozinha dela, tá com aquele cheiro cheiro de leite azedo. Mas assim, parece que é bom para a imunidade. Para criança, eu não tenho coragem de falar para dar, porque não tem pesquisa mostrando, né? Eu tenho um pouco de medo, porque o iogurte, o leite é um meio de cultura. Se você deixa ele fora da geladeira, eu tenho um pouco de medo de contaminar. Então, assim, se você já dá, você mesmo que faz, com todos os cuidados, e sua filha tem 4 anos, eu imagino que não vai fazer mal, né? Mas observar principalmente o intestino, se não está desregulando, se estiver tranquilo. Mal eu acho que não faz, mas falar que vai fazer uma diferença na vida dela positivamente, não sei também, não tem pesquisa, tá? A Jaqueline Cristina, tem outro tipo de açúcar menos ruim? É tudo ruim, a mascavo, você vai dar um açúcar refinado, união, ou dar um açúcar mascavo, trocar 6 por meia dúzia para bebê de estou falando para crianças de menos de 2 anos. Em relação a diabetes, em relação à obesidade, em relação a desregular a flora, em relação... É tudo a mesma coisa, tá bom? Se tiver alguém aí que não concorda, vai me xingar, mas realmente eu não estou falando que o união refinado é igual o mascavo. Estou falando que para criança menor de 2 anos, eles fazem mal do mesmo jeito, tá bom? Não tem nenhum que fala, demerara, não sei o que. Pode ter diferença para adulto, para criança maior, né? Com certeza tem, mas em relação a fazer mal para bebezinho, faz do mesmo jeito, tá bom? Trabalho fora, tem algum problema começar com introdução alimentar mais cedo? Pois eu recebo essa pergunta muita frequência aqui, estúdio delas. Se for mais cedo, assim, uns 15 dias, não tem problema flexibilizar isso, mas assim, começa com 4 meses, se o neném estiver ganhando peso direitinho, mamando no peito, ou mamando mamadeira, como você está preocupado com questão de trabalho, não é indicado. Por quê? O que acontece? O neném não ganha peso naqueles primeiros dias que introduz. Costuma até acontecer o contrário, né? O neném nos primeiros dias que está introduzindo a alimentação, às vezes dá uma tela estabilizada no peso, porque o organismo não está preparado para receber o alimento. Por que é 6 meses que ficou estabelecido? Porque já tem um amadurecimento tanto do intestino com 6 meses para estar mais preparado para absorver os nutrientes dos alimentos, como também mais preparado fisicamente, a criança já está mais firminha, menos risco de engasgo. Então eu sugiro não antecipar, a não ser que seja 1 semana, 2, aí tudo bem, né? Mas, porque eu vou começar, eu mesmo queria dar, às vezes tem isso, né? Outra coisa, a introdução alimentar tem que começar com o almoço? Pode começar com a janta, se a mãe não está em casa na hora do almoço e quer dar a papinha, pode começar com a janta. A gente orienta a começar com a primeira papinha com 6 meses e a segunda papinha com 7 meses. A primeira pode ser a janta e a segunda o almoço, não tem problema isso, essa ordem não, tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, falta 3 minutos para encerrar aí, senão eu não agradeço. Eu quero dar um recado final aqui, tô vendo que tem muita mãe com nenenzinha aí, fazer uma propaganda aí da comunidade Pais e Pediatras, que eu vou deixar as vagas abertas essa semana, né? A gente inicialmente ia deixar até quarta, mas a gente resolveu, até a pedido das mães,
prorrogar até sexta-feira. Então, como que funciona a comunidade? Inclusive, eu estava fazendo uma live lá agora, né? Uma comunidade na qual as mães vão ser divididas de acordo com a faixa etária do filho, de 0 a 4 meses, de 5 a 10, de 11 a 24 e de 2 a 6 anos, né? E nessas comunidades são feitas lives, né? A gente faz lives pelo menos 2 por semana. Essa semana, por exemplo, tem 3, né? Tem uma live que fez hoje sobre a parte de comportamento, como lidar com a pirraça. Amanhã vai ter uma live eu junto com o Dr. Kessler falando de como lidar com o engasgo, né? Como desengasgar a criança, como lidar com a criança quando convulsiona, né? Embolou a língua aqui, no caso de convulsão. Então, sexta-feira eu vou fazer uma live só eu. Então, pelo menos uma live minha só eu e uma live com algum especialista por semana. Tem semana que tem 3. Além de eu responder todos os dias as dúvidas. Qualquer dúvida que as mães digitam lá, tem um local para as dúvidas e eu respondo todos os dias. Além disso, nós temos especialistas em várias áreas da parte de saúde infantil. Fisioterapeuta infantil, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo infantil, odontopediatra, consultora do sono, consultora da amamentação, psicopedagoga, pedagoga. Tem uma série de profissionais com o intuito de ajudar também, não só nas dúvidas, né, quando necessário, mas também nas postagens e nas lives, tá bom? Então, se alguém interessar, ainda dá tempo. Essa semana é só procurar o post de ontem que eu fiz ou dessa semana e colocar eu quero lá, que vai ser um prazer estar com vocês lá, tirando as suas dúvidas e orientando vocês, tá bom? E muito obrigado mais uma vez. Sexta-feira vai ter uma nova live minha, toda sexta, 10 da manhã. Ainda não anunciei. Até amanhã, ao final do dia ou na quinta de manhã, eu anuncio aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Desculpa não ter dado para responder todo mundo, porque é muita pergunta, né? Que bom que é muita pergunta, porque chega sinal que está tendo muita interação aí, né? Bacana. E quem não assistiu ao vivo vai assistir depois. Bacana, é muito bom assim a gente poder ajudar, esclarecer muitas dúvidas, né? A gente sabe que ser mãe, né? Ser pai, ser mãe, principalmente mãe, não é fácil, né? O neném já nasce, a mãe já se sente culpada por tudo de ruim que acontece com o neném. Então a gente tenta um apoio, tem uma rede de apoio para ajudar, é fantástico, tá bom? E podem contar comigo aí. Tudo de bom, fiquem com Deus, boa semana para vocês.